Christian Horner, que usa a câmera no capacete aqui, não tem dúvidas sobre suas ambições no automobilismo. Você quer, eventualmente, chegar ao topo? Sim, é a minha verdadeira ambição. É o que eu gosto de fazer. A Red Bull venceu 11 campeonatos em 17 anos como equipe na Fórmula 1. E há apenas uma constante em todo esse sucesso: Christian Horner. Ele era um completo desconhecido quando começou no esporte, mas agora está entre grandes nomes como Chapman, Williams, Todd e Dennis. Ele tem uma incrível história, da derrocada na carreira de piloto à criação da sua própria equipe, até liderar a Red Bull rumo a 11 títulos. Então, como exatamente ele fez isso? Quando eu era jovem, cheguei a testar na equipe de Christian Horner, no caminho rumo à Fórmula 1. Falaremos disso mais tarde. Desde jovem, Christian Horner tinha uma paixão: ele queria pilotar rápido. Isso, somado à sua natureza competitiva, fez com que não demorasse até que ele insistisse com os pais para ter um kart. Aos 12 anos, sua mãe se rendeu e encontrou um kart de segunda mão num jornal local de Leamington Spa, onde Christian cresceu. Rapidamente, ele deixou de andar em seu jardim para pilotar na pista local de Shannington. Também andei muito de kart em Shannington, é um kartódromo brilhante. E na verdade, ele era bastante bom. E fez todo o caminho até o Mundial de Kart. Embora não pareça, Christian Horner é um atleta e tanto. Ele competiu também no torneio Júnior de Wimbledon em seus anos de escola. O sucesso no kart chamou a atenção das categorias de Fórmula. Na ocasião, a Renault buscava apoiar jovens pilotos e eles ofereceram a Horner uma bolsa para disputar o campeonato britânico da Fórmula Renault pela Manor Motorsport em 91. Você deve se lembrar dela em seu curto período na Fórmula 1. Horner impressionou novamente, vencendo uma etapa em Pembrey, conquistando pole positions e terminando como o melhor estreante no campeonato. E o campeão naquele ano também não era um qualquer. Era Pedro de la Rosa, que chegaria à Fórmula 1. Em 93, Horner subiu para a classe B do britânico de Fórmula 3, que não era o mais forte campeonato, mas tinha um nível decente. Ele pilotou para a equipe P1 Engineering de Rowley Vicini e repetiu o sucesso da Fórmula Renault. Ele terminou o ano com 6 vitórias e foi o segundo no campeonato. E parecia que era um nome a ser acompanhado. Depois de competir por um ano na classe B, Horner subiu de novo agora para a classe A da Fórmula 3 com a equipe Fortec em 94. Mas seu sucesso começou a diminuir, assim como seu dinheiro. Ele continuou a correr no britânico de Fórmula 3 em 95 e 96, mas o melhor resultado foi um distante 16º lugar. Infelizmente, dinheiro é importante para todos os jovens pilotos. Buscar os sonhos custa caro e Horner se viu sem o dinheiro para garantir um assento para a temporada de 1997. Ele colocou na mira a Fórmula 3000, que na época era a categoria de acesso à Fórmula 1 semelhante à Fórmula 2 atual. Mas o que Horner fez a seguir seria arriscado e uma das melhores decisões de sua vida, algo que pouca gente teria coragem de fazer. Ele decidiu criar sua própria equipe para prosseguir em sua carreira de piloto. Ele vendeu tudo que tinha, pegou dinheiro no banco e do pai o bastante para comprar um chassi e alugar 2 motores. Ele também convenceu seu ex-chefe Rowley Vicini a ser engenheiro e baseou seu time no galpão atrás da casa de Vicini em Norfolk. A Arden International havia nascido. Ele precisava de uma carreta para transportar a equipe, mas por sorte encontrou uma figura misteriosa na Áustria que lhe vendeu uma. Horner foi encontrar o homem que coincidentemente cuidava de 2 carros de Fórmula 3000, dele mesmo, com 2 pilotos promissores, incluindo um certo Juan Pablo Montoya. Numa estranha reviravolta, esse homem era Helmut Marko, que comanda o programa de jovens pilotos da Red Bull. No típico estilo Marko, ele fez um bom negócio e fez Horner buscá-lo em Calais uma semana depois, embora exigisse dinheiro adiantado. E é claro, não havia papelada, tudo foi acertado com um aperto de mão. Mas o aperto de mão de Marko era confiável e a carreta chegou a Calais uma semana depois. E essa habilidade para negociar vai aparecer mais tarde na história. Horner trabalhou em praticamente todos os postos em sua nova equipe e descobriu como lidar com o automobilismo, de pilotar a escolher os fornecedores, passando por marcar as viagens e buscar patrocinadores. Ele fez de tudo para manter o time vivo. Eles sequer tinham peças sobressalentes. Se batesse, teria de escolher entre consertar o carro e pagar os salários. E é claro, isso afetou sua pilotagem. Ele admitiu que construiu uma margem de segurança para garantir que terminasse as corridas sem aumentar as despesas. Isso se traduziu nos resultados, já que terminaria em 21º naquele ano. Contudo, 98 seria outro ponto de inflexão na história de Horner. A Arden trouxe Kurt Mollekens para pilotar ao lado de Horner e garantir um dinheiro importante para a equipe. Kurt se mostrou bastante rápido e liderou o campeonato, até que um acidente forte em Hockenheim acabou com sua temporada. Mas foi num teste em Estoril quando Christian seguia Montoya numa curva rápida e, ao ver o comprometimento e a velocidade
habilidade do colombiano, se deu conta de que não conseguiria igualá-lo. Foi nesse momento que ele tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida uma vez mais. Ele deixaria as corridas e se concentraria em levar a Arden International à Fórmula 1. Assim como a corajosa decisão de criar a equipe, sem essa percepção nós talvez nem tivéssemos ouvido falar de Horner. A decisão de pendurar as luvas coincidiu com a entrada de David Richards nessa história. David Richards, dono da ProDrive e mais tarde da Bar Honda na Fórmula 1, veio até Christian querendo se tornar dono de 50% da Arden. A ProDrive trabalhava nas categorias de turismo com a companhia russa Lukoil, e o filho do dono, Viktor Maslov, queria chegar à Fórmula 3000. Como Richards e Horner eram amigos de longa data, a parceria parecia natural. Mas não haveria descontos para Richards. Christian precisava do dinheiro. Durante as negociações ele apareceu com um valor bastante superior ao preço real e, para sua surpresa, Richards alegremente aceitou. Horner pegou o dinheiro e ganhou a segurança de ser parte do guarda-chuva da ProDrive. Em 99, o time contaria com Mark Goossens e o benfeitor Maslov. Infelizmente, as 2 temporadas seguintes não foram bem. Então, Horner comprou de volta os 50% e se separou do patrocinador russo. Em 2002, a Arden tinha uma dupla totalmente nova, o tcheco Thomas Eng e o sueco Bjorn Werdheim, contratados por seu talento e não pelo dinheiro que trariam. Nas 2 temporadas seguintes, a decisão de priorizar o talento se justificou. A Arden venceria títulos consecutivos de equipes e seus 2 pilotos venceram o campeonato, com Eng batendo Sebastian Bourdais, futuro piloto da Fórmula 1 em 2002. Contudo, parece que Eng resolveu aproveitar demais a vida e acabou sendo flagrado num teste antidoping durante a etapa da Hungria. Ele perdeu os pontos daquela corrida e também o título como resultado. Com o sucesso na pista nas 2 temporadas anteriores, Horner se concentrou firmemente em levar a Arden à Fórmula 1. Mas um certo Helmut Marko apareceria para mudar o rumo da vida de Horner mais uma vez. Desde a última vez que o vimos, Marko havia vendido sua equipe e estava à frente do Red Bull Junior Team. Ele se encarregava de Vitantonio Liuzzi, que se mostrava promissor e pilotaria para os 2 times da Red Bull na Fórmula 1. Curiosamente, eu fui uma pequena parte dessa história. É que eu cheguei a testar para a Arden em 2004, quando a equipe procurava por um piloto. Eu competia em categorias de Fórmula havia alguns anos e venci alguns campeonatos. Eu fiz um teste de 3 dias com Horner e a Arden International no Estoril. De todo modo, semelhante a Horner, eu não consegui o dinheiro para correr na GP2, era quase $1 milhão. Então eu comecei a orientar pilotos, mas de todo modo, de volta a Horner. Ele fechou um acordo para ter Liuzzi na Arden em 2004 e mais uma vez Marko propôs uma pechincha. O contrato tinha um valor de base baixo, mas muito dinheiro em bônus por vitórias. Se Liuzzi não fosse bem, a Arden quebraria. Mas, para a sorte de Horner, ou por um risco calculado, Liuzzi dominou o campeonato, vencendo 7 das 10 etapas e terminando em segundo 2 vezes. Conquistou o título facilmente. Isso apenas confirmou para Horner que era o momento de subir para a Fórmula 1. Antes de continuar, uma parada para apreciar a ascensão da Arden International. Em 7 anos, Horner criou a equipe do zero num galpão de Norfolk, o transformou num time estabelecido e então se tornou campeão da Fórmula 3000 por 3 anos seguidos. Por meio de Bernie Ecclestone, Horner entrou em contato com Ed Jordan, que queria vender sua equipe, mas ele pediu supostos $60 milhões, o que estava fora do alcance de Horner. Chocado com a quantidade de dinheiro, ele conversou com um antigo amigo, Helmut Marko, sobre suas opções. Coincidentemente, Marko sabia que Dietrich Mateschitz queria aumentar seu envolvimento na Fórmula 1, comprando o controle de uma equipe. Então, Marko organizou um encontro entre os 3 em Salzburg para discutirem seus planos. Sem que Horner soubesse, esse seria o primeiro encontro do que se tornaria uma das alianças de maior sucesso na história da Fórmula 1. Enquanto Horner mirava para a Jordan, Mateschitz viu mais potencial em comprar a Jaguar, onde a Red Bull havia colocado seu protegido Christian Klein. O encontro foi bem, mas nenhuma decisão saiu e as partes seguiram seus caminhos. Horner ficou sem notícias dos austríacos por meses. Em 14 de novembro de 2004, Mateschitz anunciou ter comprado a equipe Jaguar de Fórmula 1, horas antes do término das inscrições para a temporada seguinte. Enquanto isso, Horner seguia conversando com a Jordan sobre uma possível venda e os planos de se juntar à nova série GP2 que substituiria a Fórmula 3000. Ele acertou com Heikki Kovalainen e Nicolas Lapierre para pilotar os carros. Lapierre era rápido. Bem, eles conseguiram as vagas. Esses 2 fariam coisas grandes. Kovalainen seria companheiro de Hamilton na McLaren e Lapierre se tornou um piloto de ponta na Endurance.
Horner tinha instinto para o talento, mas não foi o meu caso, né? Contudo, Horner nunca chegaria a GP2 com a Arden, já que no Natal de 2004, Marko o chamou para encontrar Mateschitz mais uma vez, só que dessa vez com uma proposta para ele. E foi assim que Christian Horner se tornou o Team Principal da Red Bull Racing e o mais jovem chefe de equipe da história da Fórmula 1, com 32 anos. O trabalho estava começando para Horner, ele tinha apenas alguns meses até o começo da temporada e um time para conhecer. Seu primeiro dia, 7 de janeiro, mostrou a realidade de sua nova posição e o mundo da Fórmula 1. Helmut Marko tinha demitido o antigo comando pela manhã. Ele foi apresentado ao pessoal como novo Team Principal e então o contingente da Red Bull voou de volta para a Áustria, deixando Christian sozinho. Foi tão rápido que quando Horner foi ao novo escritório, o posto de trabalho do antigo Team Principal estava lá e havia café velho. É claro, isso fez Horner pensar: onde é que eu começo mesmo? Ele começou visitando todos os departamentos da equipe para definir suas virtudes e fraquezas, e o que ele descobriu foram bolsões de qualidade real, mas uma falta de comando e confiança que uma mudança de administração poderia trazer ao time. Quaisquer que tenham sido as mudanças, elas funcionaram, já que a equipe foi para a Austrália e pontuou com seus 2 carros, algo que a Jaguar não havia conseguido em 4 anos na Fórmula 1. A Red Bull somou 34 pontos na primeira temporada. O diferente era a abordagem da Red Bull às corridas. Eles injetaram alegria no paddock. A Fórmula 1 era um duro mundo corporativo. Mateschitz queria trazer os valores essenciais da Red Bull e sua não conformidade para chacoalhar aquele mundo. O símbolo perfeito disso era a Energy Station, o motorhome da Red Bull. A Energy Station era um motorhome e hospitality center gigante de 3 andares. Exigia 25 pessoas para sua montagem e 11 carretas para levá-lo de corrida a corrida. Ao contrário dos outros, havia uma política de portas abertas e música alta tocando no fim de semana. Ele se tornou um polo de atividades e um lugar em que as pessoas queriam ir. A Red Bull queria vencer, mas eles venceriam a seu modo e com muita diversão. Isso não passou desapercebido pelo paddock, e uma pessoa em particular foi atraída pela abordagem única da Red Bull para competir. Adrian Newey já era o principal projetista da Fórmula 1 por uma década a essa altura, tendo construído sua reputação na Fórmula Indy e em seguida na March nos anos 80, desenhando seu carro mais bem-sucedido. Ele projetou carros campeões na Williams no começo dos anos 90 e na McLaren no fim da mesma década. Seria audacioso conseguir tirar Newey da McLaren, mas as estrelas estavam se alinhando. Quando a Red Bull entrou na Fórmula 1, o relacionamento entre Newey e a McLaren começara a se desgastar. E Horner viu uma oportunidade. Ele usou o amigo em comum David Coulthard para marcar uma reunião em que mostraria a Newey a força da Red Bull e para conhecê-lo pessoalmente. Foi uma grande manobra estratégica de Horner ao conhecer a pessoa e mostrar que a abordagem da Red Bull era vencer, mas de forma divertida. Ele mostrou a Newey tudo o que eles podiam oferecer e a McLaren não. Outra vantagem de Horner é que ele precisava apenas da aprovação de uma pessoa para fazer uma oferta a Newey. Horner abordou o assunto de Newey se juntar à equipe e foi surpreendido pelo valor que isso custaria. Cerca de 12 milhões de dólares por ano, o que era muito mais do que ele havia previsto. Mas ele telefonou a Mateschitz para ver o que podia ser feito. O número foi mencionado, houve uma pausa do outro lado e então Mateschitz respondeu: vamos em frente. Esse é um aspecto único da Red Bull. Ela é a companhia de Mateschitz. Pertence a ele e uma outra pessoa. Não há conselho de administração, aprovação de acionistas, apenas uma decisão rápida. Em um dia, Horner havia feito a proposta a Newey, ele aceitou e informou a Ron Dennis que estava de saída da McLaren para se tornar Chief Technical Officer na Red Bull Racing. Isso abriu um precedente no resto do mundo da Fórmula 1. Se o melhor projetista viu potencial na Red Bull, ela deveria estar fazendo a coisa certa. Num momento, a Red Bull se tornou uma das equipes mais atraentes do paddock. A escalada rumo ao topo havia começado. Com Adrian a bordo, a Red Bull viveu uma enxurrada de pessoas de outras equipes chegando para formar um grupo campeão mundial, incluindo Jonathan Whitley e Paul Monahan, entre outros ao longo da temporada 2006. As sementes para o futuro sucesso haviam sido plantadas nos primeiros anos de Horner na Red Bull. A temporada 2007 também viu a mudança dos motores Ferrari para o Renault e o retorno de Mark Webber ao time que ele havia deixado menos de 3 anos antes. Embora o time progredisse no grid, os primeiros anos da era Adrian Newey não produziram os resultados que a equipe esperava. Um 5º e um 7º lugares no campeonato de construtores em 2007 e 2008. Mas a equipe voltou sua atenção firmemente para 2009 e uma mudança nas regras tinha o potencial de virar a Fórmula 1 de ponta cabeça. As regras para 2009 reduziram drasticamente o volume de downforce, com o fim dos apêndices aerodinâmicos
aerodinâmicos na carroceria e o retorno dos pneus slicks, tornando o caminho para o sucesso bem diferente. Isso deu às equipes, ao longo do grid, a oportunidade de superar os rivais. E a Red Bull fez isso. Eles perderam por pouco os 2 campeonatos em 2009, pela falta de confiabilidade, mas com um revolucionário difusor soprado, a Red Bull tornou-se rapidamente o time a ser batido nessa nova era da Fórmula 1. A Red Bull iniciou uma sequência que poucos times experimentaram na história, vencendo todos os 8 campeonatos entre 2010 e 2013, com Vettel se tornando um dos mais condecorados pilotos da Fórmula 1 no período. Não foi uma fase sem problemas, no entanto. A pressão de lutar pelos títulos da Fórmula 1 criou uma divisão entre os pilotos, que transbordou publicamente às vezes, com a Turquia 2010 e a Malásia 2013 como pontos de ebulição. Em ambas as vezes, a equipe saiu em defesa de Sebastian Vettel, seu talento criado em casa através da Red Bull Academy, o que deu ao time uma reputação semelhante à da Ferrari nos anos 2000 com Schumacher e Barrichello. Embora Horner e outros na Red Bull resistissem a isso, dizendo que os 2 pilotos tinham oportunidades iguais de vencer, parece que Vettel era mesmo o preferido da equipe para conquistar os campeonatos, e foi o que ele fez. No fim de 2013, Christian Horner foi incluído na lista natalina de honrarias da rainha e declarado oficial do Império Britânico por serviços prestados ao esporte motor. Infelizmente, outra mudança nas regras em 2014 colocou um duro fim na sequência de campeonatos e obrigou o time a mais uma vez lutar para chegar à ponta. A chegada dos motores 1.6 litros V6 turbo híbridos deu várias dores de cabeça à fornecedora de motores Renault, e a unidade de potência disponível não estava sequer próxima do desempenho da Mercedes, que dominaria a Fórmula 1 pelos próximos 7 anos. Os anos seguintes viram várias mudanças dentro e fora do carro. Sebastian Vettel foi para a Ferrari em 2015 e muitos homens-chave foram para equipes rivais em busca de promoções. O time estacionou como resultado. A falta de ritmo para vencer corridas e problemas de confiabilidade o deixaram fora da luta, terminando entre o 2º e o 4º lugar entre 2015 e 2019. Apesar disso, não havia sinais de que Horner perderia o posto e, em vez disso, a Red Bull se manteve fiel à sua cultura de inovação e decisões arriscadas para levá-la de volta ao primeiro lugar. E isso valeu a pena. O primeiro risco foi fazer uma mudança de pilotos ao longo de 2016, colocando Max Verstappen com 18 anos ao lado de Daniel Ricciardo, depois que ele impressionou na Toro Rosso. Verstappen foi o mais jovem piloto a correr na Fórmula 1 quando estreou na Toro Rosso, com 17 anos. O holandês justificou a escolha de cara e venceu na estreia, na Espanha, resistindo de forma brilhante à pressão feita pela Ferrari de Raikkonen com pneus mais novos para receber a bandeirada. O segundo risco foi a aliança com uma Honda com problemas em 2019. Com o seu parceiro de motores após o retorno desastroso à Fórmula 1 com a McLaren, seria a primeira vez na história da Red Bull que a equipe não precisaria pagar pelos motores e se associaria a um fabricante. A decisão foi um risco menor devido à evolução do motor Honda na Toro Rosso em 2018, enquanto a Renault, que fornecia motores para a Red Bull, não conseguia se livrar de problemas de confiabilidade. No pacote Red Bull, o Honda voou e isso impulsionou a equipe de volta ao topo da Fórmula 1. O clímax da parceria veio no GP de Abu Dhabi em 2021, quando Verstappen ultrapassou Hamilton na volta final de uma decisão de título controversa para conquistar seu primeiro campeonato. E o primeiro da equipe desde 2013. Eles iriam um passo adiante em 2022, dominando o campeonato. Verstappen conquistou o bi com 3 provas de antecedência e a equipe conquistaria seu 5º título de construtores. Mais uma vez, o sucesso não viria sem adversidade e riscos. Antes de 2021, a Honda anunciou que deixaria a Fórmula 1 no fim daquela temporada. Isso deixaria a Red Bull sem um parceiro de motores para 2022 e os anos seguintes. E em vez de buscar outro fornecedor, Horner e a Red Bull novamente decidiram ir contra a corrente e correr um grande risco. Eles decidiram que iriam produzir seus próprios motores e a Red Bull Powertrains foi criada. Esse é o ciclo completo para a história de Horner e a Red Bull, embora ainda longe de acabar. Quando Horner assumiu, o time sofria no fim do grid da Fórmula 1 e não tinha comando. Passados 17 anos, a equipe se desenvolveu, competiu, dominou, caiu,
dominou novamente e agora enfrenta os principais fabricantes de motores do mundo, embora seja apenas uma subsidiária de competições de uma empresa de energéticos, como diz Horner. Ela é uma das 3 equipes a produzir em casa todos os componentes do carro, juntando-se a Ferrari e Mercedes. Mas de uma coisa ainda não tratamos. Talvez você conheça Horner por isso, Drive to Survive, e como ele lida com a mídia. Seja quando está na mureta do pitch com a Sky Sports, nas entrevistas ao Drive to Survive ou com os jornalistas. É um novo papel que os Team Principals tiveram de assumir. Com o crescimento das redes sociais, com todos expressando sua opinião, eles precisam proteger suas equipes mais e mais. E Horner tem um jeito único de fazer isso, muitas vezes criando manchetes de tudo o que diz, provocando rivais, resguardando seus pilotos e algumas vezes enfurecendo os fãs da Fórmula 1. Essa abordagem é o estilo da Red Bull. Ser agressivo, ter visão de futuro e fazer as coisas diferente. Horner foi um dos primeiros Team Principals a abraçar a mídia, foi o primeiro a permitir acesso à mureta do pit durante as sessões. E isso foi um caminho para apresentar sua narrativa antes de qualquer outro e manter a pressão sobre os rivais em tempo real. É esse foco em encontrar vantagem em todas as áreas das corridas que levou a Red Bull onde ela está. E embora você discorde de como ele faz isso, Horner tira os holofotes dos pilotos, dos mecânicos e de toda a equipe. Ele tira a pressão de todos para que possam fazer seu trabalho no máximo de suas habilidades. Há outros nomes que merecem muito crédito pela ascensão da Red Bull, mas nenhum deles simboliza mais o impulso, a cultura e a resiliência da Red Bull do que Christian Horner. Depois da morte de Dietrich Mateschitz durante o fim da temporada 2022, Christian Horner se tornou uma constante na história da Red Bull Racing. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado e clique no botão de assinar para não perder nenhum vídeo do Driver 61. E não perca nosso vídeo sobre o homem que foi banido da Fórmula 1 e eu vejo vocês na próxima.